campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos. Com muita alegria, com muita satisfação, mais uma vez nos reunimos aqui através das possibilidades que a tecnologia nos proporciona para conversarmos, para refletirmos um pouco sobre as lições do Evangelho de Jesus. Para isso, vamos fazer uma leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, onde nos cai o capítulo 5, o capítulo tem por título geral Bem-aventurados os aflitos. No seu item 23, fala sobre os tormentos voluntários. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes, imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará. E, coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem lhe causa insônias. Dão-lhes vertigens os êxitos de seus rivais. Toda a emulação para eles se resume em eclipsar os que lhes estão próximos. Toda a alegria em excitar, nos que se lhes assemelham pela insensatez, a raiva do ciúme que os devora. Pobres insensatos, com efeito que não imaginam sequer que amanhã talvez terão de largar todas essas frioleiras, cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles de certo que se aplicam estas palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Mensagem do Espírito Fenelon, ditada em Lyon em 1860. Então vejam, irmãos, a beleza do nosso Evangelho quando nos aponta para os tormentos voluntários. Uma felicidade romântica, sonhadora, em que seríamos felizes e viveríamos num equilíbrio, num bem-estar eternos, neste mundo ainda não existe. Somos desafiados a todos os instantes justamente para conseguirmos amadurecer na forja das experiências, para conseguirmos nos tornar mais fortes. Então as dificuldades que às vezes para nós parecem insolúveis, aqueles problemas que para nós parecem que vão nos arrasar num primeiro momento, devagarinho nós vamos experimentando, vamos superando e vamos saindo mais fortes. Então essa é a bem-aventurança daquele que consegue buscar a calma, que consegue buscar o equilíbrio, que consegue buscar o aprendizado nas experiências que são comuns a todos nós como humanidade. O que o Evangelho nos traz aqui não é aquele
aquele momento, daquela experiência que todos nós passamos e passaremos, que vão nos provar justamente nessa dificuldade mais, às vezes mais aguda, para que nós tenhamos a força necessária para nos compreender, para compreendermos o momento que vivemos e superarmos aquela dificuldade. O Evangelho nos traz aquele outro ponto, tão comum a todos nós, que são os tormentos voluntários. E parece tão estranho dizer isso, mas na verdade nós temos, e se não ficamos atentos, temos isso com muita força, parece que um desejo, uma satisfação em sofrer. Basta vermos assim, quando lembrarmos, né, daqueles momentos de reunião entre amigos, entre familiares, quando um conta que teve alguma coisa, que teve alguma indisposição de saúde, que teve algum probleminha, logo vem outro e diz assim, mas isso não é nada. Tu tens que saber o que aconteceu comigo. E aí passa a nos contar tudo o que aconteceu. E que, claro, foi muito maior do que aquele primeiro tinha contado. E aí chega o outro e diz assim, mas isso aí foi difícil, mas isso não é nada. Tu tem que ver o que passou comigo. E aí quando nós vemos, irmãos, nós estamos naquilo que a gente brinca em chamar campeonato de sofrimento. Quem é que sofreu mais? Ao invés de pensarmos como é que nós conseguimos superar. Não é o tipo de dor que nos torna mais fortes ou menos fortes, mas é o nosso enfrentamento a ela. Aquilo que para mim pode ser muito simples, para o meu irmão pode ser alguma coisa gigantesca. E aquilo que para o meu irmão é algo que ele nem dá importância, para mim pode parecer a maior dificuldade do mundo. Então é a nossa reação frente às experiências que a vida nos proporciona que vai delimitando, que vai conduzindo, que vai construindo o nosso amadurecimento espiritual. Então nós temos assim lá no fundo esse gostinho pelo sofrimento. É como se a gente quisesse mostrar que a nossa dor é maior. E claro, ela é maior para mim, porque ela dói em mim. Mas no conjunto da humanidade, eu tenho que reconhecer que a minha dor é simplesmente a forma como eu reagi a uma experiência que a vida me proporcionou. E a maneira como eu vou sair disso, superar, transcender, isso significa a minha possibilidade de aprendizado e de superação. Além disso, irmãos, o Evangelho nos aponta outras irmãs nossas, né, muito conhecidas, a inveja, a raiva pelo que o outro já possui e eu não, o irmão ciúme. Então, por que a gente diz irmão por gostar deles? Não, porque eles estão muito próximos. Vejam, irmãos, quando nós observamos outras pessoas e admiramos aquilo que elas possuem como virtudes, como potencialidades da própria alma, e aquela admiração como que nos mostra uma vontade de superação de nós mesmos, isso pode ser até positivo. Nós olhamos o que a outra pessoa tem, o que a outra pessoa demonstra e queremos também conquistar aquelas virtudes e nos esforçamos e trabalhamos para nós nos melhorarmos. Isso pode ser bom. O que o Evangelho nos aponta é uma outra forma de agir e de pensar e de sentir diante das virtudes, das potencialidades, das conquistas das outras pessoas, olharmos com inveja. Olharmos desejando aquilo para nós, desejando que aquilo ali seja nosso, sem nenhum esforço realizarmos para essa conquista. Então a inveja vai nos corroendo e este é um tormento voluntário. Nós ficamos aflitos, mas será muito difícil a nossa consolação, porque é uma escolha nossa esse sofrimento. Ao invés de melhorar, de progredir, de buscar a minha melhora, eu dedico a minha energia a desejar o que o outro tem sem me movimentar. E aí nós temos atitudes que às vezes são tão feias, né? Nós falamos mal, nós menosprezamos, nós desqualificamos a outra pessoa como se só assim nós pudéssemos colocar prestígio nas nossas ações, nas nossas potencialidades. E é um grande equívoco.
Todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos seres em caminhada de um melhoramento, de um aperfeiçoamento. Todos nós temos condições de nos aprimorar e de realizarmos grandes conquistas da alma, que são as principais. Mas quando, como diz ali o Evangelho, nos febricitamos, ficamos febris pelo ciúme, pela inveja que nos corrói, esse sofrimento, ele só nos derruba, ele só nos traz dor, ele só nos traz angústia e não nos ajuda em nada. Ao invés de vermos naqueles que estão adiantados a nós, vermos possibilidades de melhora, de pensarmos que nós também podemos progredir, ao invés disso, nos dedicamos a invejar. E isso é muito negativo, isso é um atraso para a nossa caminhada como espíritos em evolução. Nós precisamos sim buscar as nossas forças, buscar aquilo que nós conseguimos progredir e melhorar, sem essa comparação, porque uma coisa é admirar as potencialidades dos nossos irmãos, outra coisa é ficarmos permanentemente nos comparando. Isso sempre será danoso para nós, porque essa comparação doentia, ela nos faz presunçosos, porque haverá alguém que em algum momento, em alguma situação, em alguma forma de análise, estará numa condição mais difícil que a nossa no nosso entendimento. Ao mesmo tempo, isso nos fará sofrer, porque nós vamos ver sempre alguém que está, segundo o nosso entendimento, numa condição melhor que a nossa. Então nós precisamos compreender que somos todos nós humanidade, somos todos nós irmãos numa caminhada de evolução. E nesta caminhada as conquistas estão para todos. Nós não precisamos sentir inveja, nós não precisamos sentir ciúme, nós não precisamos sentir raiva do que o outro tem. Nós precisamos trabalhar mais. Nós precisamos movimentar as nossas energias para que nós possamos ser aquele que ajuda todo o nosso contexto a progredir, onde nós estivermos. Nós precisamos ser aquele que, sem presunção, mas reconhece aquilo que já conquistou e percebe também, sem angústia, aquilo que ainda lhe falta por adquirir. E assim vamos trabalhando, ligados a Deus, na misericórdia desse Pai, que nos oferece sempre oportunidades. Às vezes, irmãos, nós ficamos em dúvida, devo escolher tal coisa, tal situação, ou devo escolher outra? Devo ir para tal emprego ou devo ir para tal emprego? Devo ir em tal lugar ou devo ir para o outro lugar? As decisões são nossas. As escolhas são nossas, do nosso livre-arbítrio. O que nós temos a certeza é do amparo divino. O que nós podemos nos garantir sempre é que, seja qual for a nossa decisão de caminhada nesta vida, os nossos passos serão sempre amparados por estes amigos misericordiosos que Deus nos envia para nos ajudar sempre. Onde nós estivermos, o ambiente mais difícil que seja, talvez um local onde a dor seja aquilo que predomina, se nós estamos ali, nós estamos cercados também pelas forças do bem. E são a estas forças que nós precisamos nos ligar, porque também pode ser o local mais paradisíaco, pode ser o ambiente mais bonito onde estejamos colocados. Se o nosso coração estiver em trevas, nós nunca conseguiremos perceber a luz. Então, onde nós estivermos, que nós possamos nos ligar a essas forças de amor que o Pai sempre coloca ao nosso lado. E ali estarmos nesta sintonia dizendo: Senhor, que eu seja instrumento do Teu amor maior. Que eu possa colaborar na construção do bem na terra. Que eu possa ser aqui uma sementinha, uma fagulhinha pequena, que é o meu tamanho, mas que eu possa ser aqui um colaborador da paz, do amor, e não da inveja, da raiva, do ciúme, porque estes também têm inúmeros colaboradores em todos os locais onde estivermos. É da caminhada humana.
É da jornada terrena que assim aconteça. Então que nós possamos, irmãos, onde estivermos, sempre nos ligarmos a Deus. Senhor, como eu posso ajudar aqui? Como eu posso aprender aqui? Como eu posso crescer aqui? Não crescer para ser maior que os meus irmãos, mas crescer como espírito em essa romagem terrena em busca do seu aprendizado e do seu aperfeiçoamento. Como eu posso hoje ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem? E assim reconhecer primeiro o nosso tamanho, que é muito pequeno, reconhecer que cada passinho que nós conseguimos, para nós talvez seja um passo de gigante, dadas as nossas dificuldades, mas reconhecer que todos nós estamos nesta mesma jornada. Então a inveja, o ciúme é uma escolha de sofrer, e aquele que escolhe sofrer está doente, muito doente. Se não está doente do organismo físico, está doente da alma e precisa buscar ajuda. A ajuda da oração, a ajuda muitas vezes especializada daqueles que ocuparam o seu tempo aprendendo e buscando compreender como ajudar a alma humana. Mas, acima de tudo, nós precisamos reconhecer a nossa capacidade de nos curarmos. E como nós conseguimos isso, irmãos? O Evangelho vai nos dando os caminhos com muita tranquilidade, com muito equilíbrio e muito certeiros. Primeiro, não buscar o tormento voluntário. Não entremos nós no campeonato de sofrimento. Quando iniciar aquela conversa, mas isso não é nada, tem que ver o que aconteceu comigo, que sejamos nós aquele que consegue mudar de assunto e dizer, pessoal, todos nós sofremos, vamos pensar em coisa boa agora, vamos lembrar daquele momento e lembrar um momento que aquele grupo teve e que tenha sido de superação, e todos nós temos. Vamos buscar que a inveja e o ciúme não encontrem morada em nosso coração. Esses irmãos virão nos visitar porque fazem parte de nós, irão se apresentar muitas vezes, então que nós possamos reconhecê-los e dizer, sim, nesse momento eu estou com inveja, sim, neste momento eu estou com ciúmes, mas não vou deixar que esses sentimentos se alojem e ganhem força. Ao invés disso, eu vou buscar perceber o que eu estou admirando no outro e vou dizer isso a ele, como eu te admiro por tais e tais características. Irmãos, às vezes as pessoas estão em lutas que nós não conseguimos dimensionar. E ouvir uma palavra de apoio, de estímulo, pode ser tudo que eles estão esperando para conseguir dar mais um passinho, já que estamos todos em caminhada de evolução. E reconhecendo aquilo que no nosso irmão nos parece tão bonito, tão grandioso, pensar, será que eu estou disposto a fazer o esforço deste melhoramento? Porque cada passinho, cada melhora, cada coisinha que a gente consegue fazer de um jeito melhor, nos custa muito esforço. Eu vou orar a Deus, eu vou pedir a esse Pai que me ajude, que me apresente os caminhos, e onde eu estiver, estarei ligado sempre às forças do bem. E assim, irmãos, com certeza, estaremos cada um de nós nos libertando destes tormentos voluntários e construindo a renovação da terra que tanto almejamos, mas que depende de muito esforço e do esforço de todos nós. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem,
que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e do teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente ao do nosso país. Que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos. Seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site